Ah, o texto que lemos é um texto bastante conhecido, principalmente pelo verso 21, né? Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Esse texto é muito conhecido, muitas pregações já foram feitas em cima dele. Mas antes de chegar lá, vamos conhecer um pouco do livro escrito. A maioria dos teólogos creem que foi o próprio Jeremias que o escreveu, né? Embora não haja 100% de concordância, mas a maioria crê que foi o próprio Jeremias que escreveu, né? E nesse livro, Lamentações de Jeremias, que vem depois do livro de Jeremias, né? Nós vamos ver a situação caótica que ficou Judá, né? O Reino do Sul, após a invasão do Império Babilônico por Nabucodonosor, né? Então esse livro ele vai registrar a triste figura de uma nação que era a menina dos olhos do Senhor, não é? Que foi totalmente destruída pelos babilônicos, pelo Nabucodonosor. E é interessante que na Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, esse livro leva o título muito interessante: Cânticos Fúnebres. Cânticos fúnebres, porque se você observar, né, a gente vai vendo a lamentação que Jeremias faz diante do caos que Jerusalém estava vivendo, né? Nesse livro a gente percebe a mágoa, a dor no coração do profeta, né? Jorrando como alguém enlutado no sepultamento de um amigo íntimo que morreu de uma maneira trágica, de uma morte trágica, né? As lamentações que a gente vai encontrar no livro de Lamentações de Jeremias reconhecem, isso aqui é interessante a gente observar, que o que eles estavam passando era juízo divino contra aquele povo, contra Judá, por séculos de rebeldia daquele povo, né? Agora chegar o dia da prestação de contas, e foi muito terrível o que aconteceu com Judá. Aliás, a gente podia fazer uma comparação aqui dos dias de hoje, em que a sociedade em que vivemos cada dia mais se afasta de Deus, cada dia mais vive uma vida de pecaminosidade, de coisas que antigamente só em falar as pessoas ficavam vermelhas de falar aquilo. Hoje se fala na televisão, se fala na internet, hoje virou coisas comuns, né? Mas assim como para Judá chegar o dia da prestação de contas, e foi terrível, um dia a Bíblia diz que também nós compareceremos diante de Deus para dar contas da nossa vida aqui nesse mundo. Voltando para Jeremias, durante o ministério público, várias vezes Jeremias tenta levar a nação ao arrependimento. Os profetas de Deus tinham essa função, assim como hoje a igreja do Senhor, que prega verdadeiramente o evangelho, fala de que o homem precisa se arrepender dos seus pecados, que o homem é pecador.
A verdadeira igreja que prega o verdadeiro evangelho, ela fala do estado pecaminoso do homem. A verdadeira igreja do verdadeiro evangelho não faz massagem no ego do pecador. E assim foi com Jeremias. Ele tentou avisar o povo, mas tal coisa não aconteceu. Por cerca de 40 anos, Jeremias profetizou que o mal estava às portas daquela nação, da nação de Judá. Mas os reis que governavam aquele povo preferiram dar ouvidos aos falsos profetas. Já tinha naquela época, né? Que profetizavam o que eles, os reis, queriam ouvir, do que a verdade que saía da boca de Jeremias. Havia profetas que falavam o que os reis queriam ouvir. Já viu que tem umas igrejas hoje que falam aquilo que o povo quer ouvir, e está assim, porque você sai de lá igual um pavão, né? Cheio, né? Porque foi uma mensagem de ego, né? no seu ser. Mas a mensagem precisa nos confrontar com o nosso pecado, com o nosso estado pecaminoso. Já naquela época isso acontecia. Profetas pregavam exatamente o contrário do que Jeremias pregava, falava. Preferiam ouvir os falsos profetas. Mas mesmo antes de Jeremias, o outro profeta, Isaías, cerca de 115 anos antes, já havia alertado a Judá acerca do seu pecado, os quais seriam as suas consequências. O que nós aprendemos aqui? 40 mais 115, veja, que a mão de Deus não veio de uma hora para outra, não. Houve um tempo para que eles se arrependessem e eles não se arrependeram. Isso prova aquilo que a Bíblia diz e fala da longanimidade de Deus, do longo ânimo de Deus. Está vendo aquelas pessoas que dizem assim: se Deus existe, manda Ele me matar aqui agora, manda um raio. Aí você ora, não acontece nada, aí você fica assim: mas cadê Deus? Mas tudo tem o seu tempo. Não é assim que as coisas acontecem. Há o tempo pré-determinado por Deus para que o julgamento chegue. E vai chegar. Como eu falei ainda há pouco, vai chegar a conta. Antes dele enviar o castigo, antes de Deus enviar o castigo para ajudar, ele procurou alertar o povo através do profeta para que houvesse uma mudança de atitude. Assim como quando pregamos aqui e às vezes somos enfáticos em algumas coisas, é porque Deus está nos dando oportunidade de mudarmos, de fazermos diferente. No entanto, no caso de Judá, ninguém deu ouvido à voz de Deus. Pelo contrário, iam cada vez se envolvendo mais no pecado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? E os pecados iam se multiplicando. E aí, como resultado, o que aconteceu? O Senhor enviou o castigo que disse que haveria de enviar. E qual foi o castigo? A invasão babilônica, através de Nabucodonosor. A maioria dos sobreviventes foi deportada para a Babilônia. Isso aconteceu em 3 tempos. A primeira deportação ocorreu em 605 a.C. Nessa primeira deportação foram levados os jovens. Depois, já no ano 600, 5 anos depois, foi levado mais uma parte do povo. E por fim, no ano de 585 a.C., Judá foi totalmente destruída, inclusive o templo e os muros da cidade.
O templo onde Deus prometeu que ali ele habitaria, que ele seria invocado ali, e ali ele se manifestaria. E agora? Como explicar isso? O próprio templo consagrado ao Senhor. É isso. O próprio Isaías diz que Deus não consegue aceitar adoração, louvor misturado com pecado. Que lições, queridos, nós podemos tirar desse livro de Lamentações de Jeremias, que retrata de forma tão vívida, tão clara, a destruição da cidade que era a menina dos olhos do Senhor, a cidade de Jerusalém, a cidade prometida à descendência de Abraão. A primeira lição que a gente aprende aqui é que o pecado é algo terrível aos olhos de Deus. Lamentações, do capítulo 1, se você quiser, a gente deve projetar aqui, o versículo 5. Diz assim: os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Verso 8. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez. Ela também geme, se retira envergonhada. E o verso 9: a sua imundícia está nas suas saias, ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Esses os textos que estão aqui em Lamentação, que falam da consequência do pecado de Judá, e por isso a mão do Senhor pesou sobre ele. Diante disso, a gente apreende que o pecado é uma abominação aos olhos de Deus, e ele sempre traz suas consequências. Pecado é abominação diante de Deus. Se alguém vive uma vida de pecado, ele está debaixo dessa abominação de Deus. E as suas consequências nem sempre recairão somente sobre a pessoa que peca. Olha que interessante isso. Mas poderá recair sobre a vida dos filhos, ou seja, sobre os seus descendentes. Dá uma olhadinha lá em Lamentações, agora, capítulo 5, o verso 7. Nossos pais pecaram e já não existe. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Perceberam? E isso, infelizmente, ocorreu, não só porque os pais pecaram, mas porque os filhos também não se arrependeram dos pecados deles e nem o de seus pais. A herança deixada pelos pais daquela geração de Judá foi o pecado, é a prática dele, e não o exemplo de uma vida santa. Eles passaram para a geração seguinte exemplos de uma vida santa. E aí há uma pergunta que não quer calar nessa noite para mim e para você: qual o legado que você está deixando para os seus filhos? Qual o legado? Que tipo de vida você tem levado? Seus filhos olham para você e vê você um homem de Deus, uma mulher de Deus?
ou eles sabem da sua vida de pecado? Qual o legado que você está deixando para os seus filhos? Observemos ainda que o Senhor não deixou de alertar acerca do pecado da nação. Eu queria mostrar para vocês agora um texto lá de Jeremias 8, de 4 a 12. Jeremias 8, de 4 a 12, que diz assim: disse-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha do céu conhece as suas estações, a rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Que palavra dura essa de Jeremias. O povo não queria se arrepender. Às vezes nós somos assim também. Nós somos cabeças duras. Não queremos deixar o pecado, não queremos nos afastar do pecado, porque o pecado muitas vezes nos traz prazer. É interessante observarmos, queridos, que Deus não mudou, que Ele continua exigindo de nós santidade. Ele continua mostrando que o pecado é a abominação aos olhos dele, e nos mostra quais são as suas consequências ainda hoje. O apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, em Romanos 3, 23, diz aquele versículo muito conhecido: todos pecaram e carecem da glória de Deus, não há um sequer que não seja pecador. Em Romanos 6, 23, ele afirma: o salário do pecado é a morte. Essa foi a lição que eles aprenderam. Eles pecaram, não quiseram se arrepender, e o salário foi a miséria, a morte, tudo que aconteceu com a cidade santa, a cidade de Jerusalém. A segunda lição que nós aprendemos aqui é a trágica consequência do pecado. Jeremias nos mostra aqui no livro de Lamentações o que ocorreu com o povo que anteriormente se rebelou contra o Senhor após a invasão dos caldeus. Vamos ver alguns fatos ocorridos. Em primeiro lugar, em Lamentações 1:1, ele fala da escravidão do povo. Por causa do pecado, o povo se tornou escravo. Em segundo lugar, ele fala a respeito do exílio. No capítulo 1, versículos 3, 6 e 18, ele fala de como eles foram levados cativos para o exílio, como prisioneiros. O povo de Deus, a menina dos olhos de Deus. Em terceiro lugar, ele fala que os anciãos, os sacerdotes foram humilhados.
enforcados e as mulheres violentadas. Do povo de Deus, lá em Lamentações 4,16, Lamentações 5, 11 e 12. A gente não vai ler por causa do tempo, mas depois você pode ver isso em casa. Em quarto lugar, ele fala que Nabucodonosor, lembram disso? Levou os utensílios consagrados do templo, no capítulo 1, verso 10. As coisas que foram consagradas ao Senhor. Nabucodonosor levou tudo para o seu templo lá, para o seu falso Deus, para os seus deuses. Em quinto lugar, o livro fala que o templo foi destruído. O templo que era o prazer do povo de Judá foi destruído e os muros derrubados. Quando a gente vai lá em Jerusalém, você vê apenas uma parte daqueles muros, não é? É onde o pessoal vai e coloca lá pedido de oração, onde os judeus vão lá e ficam ali fazendo as suas orações diante daquele pedaço de muro que sobrou, né? Em sexto lugar, Jeremias vai falar das muitas mortes que ocorreram. Tanto velhos quanto moços foram mortos por causa da invasão de Nabucodonosor. Em sétimo lugar, ele fala da fome que se instalou em Judá. Gente, tremenda, a ponto das mães matarem seus próprios filhos e comerem. Isso está lá. Eu queria até ver esse versículo com vocês, que é um versículo pesado, né? Mas eu queria ver aqui com vocês, Lamentações, capítulo 4. Nós vamos ver o verso 4, 9 e o 10. O 4. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. As crianças estão passando fome. Verso 9. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque as da espada foram atingidas mortalmente. Agora, a da fome foram atingidas pela falta do produto, pela falta de comida, foram morrendo à míngua com fome. Agora, olha o verso 10, que coisa terrível. Tudo isso consequência do pecado. As mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Terrível. Mas não foi por falta de juízo. Lembra? 115 mais 40. Quanto tempo Deus falando, Deus avisando. Assim tem acontecido nos dias de hoje. As igrejas estão pregando, os profetas de Deus estão falando que o Senhor vai voltar, que o homem precisa se arrepender. Mas quantos têm dado ouvido a essa mensagem? Muitos têm endurecido o coração, muitos até dizendo, eu nem acredito nisso. É mais fácil ouvir a mentira que a verdade, porque a verdade incomoda, traz mal-estar aos ouvidos, mas no entanto a verdade é liberta. Mas isso aconteceu desde o jardim do Éden, quando Satanás, através daquela serpente, diz para Eva, não foi assim que Deus disse. E Eva, por incrível que pareça, preferiu acreditar na serpente, no diabo, do que acreditar naquilo que Deus tinha dito. E é assim que hoje a sociedade está se comportando da mesma maneira.
Deus diz que vai voltar, que Ele vai buscar a sua igreja, e as pessoas estão vivendo como se isso nunca fosse acontecer. Estão casando, dando-se em casamento, bebendo e se alegrando, esquecendo de que um dia, como o Senhor prometeu, Ele vai voltar à terra e vai trazer julgamento. Jesus agora não vai voltar mais como Salvador, como Cordeiro, Redentor. Ele vai voltar como juiz para julgar a todos os homens. Jesus disse lá em João 3, 19 e 20, ele disse o seguinte: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso está acontecendo hoje, porque as suas obras eram mais, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas, reveladas as suas obras. A terceira lição que nós aprendemos aqui com Lamentações de Jeremias é que o profeta Jeremias não quer ser consumido pela tragédia. Ele não quer ser consumido. Jeremias 3, Lamentações 3, 21. Diante desse caótico, o profeta Jeremias não quis ser um poço de mágoa. Porque às vezes, diante das lutas e das aflições, eu não sei, talvez você esteja passando por alguma luta, por alguma aflição. Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições. E talvez você possa estar passando por coisas assim, e muitas vezes nos momentos de aflições que Jesus disse que nós passaríamos por ele, nós ficamos com o coração cheio de mágoa. Por que eu? Por que comigo? Por que está acontecendo comigo? Tanta gente ruim que podia estar sofrendo isso, e eu é que estou sofrendo? Como assim? Jeremias não quis carregar mágoa no seu coração. Ele não quis morrer envenenado com a amargura da sua alma. Veja como ele descreve a dor que lhe toma o coração. Vamos voltar lá em Lamentações agora, no capítulo 3, de 14 a 20. Fui feito objeto de escárnio para todo o povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro em mim. Mas aí agora há uma pausa interessante. Do verso 20 para o verso 21. Quando ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Às vezes, queridos, nós vivemos olhando para as circunstâncias ao nosso redor, e as circunstâncias às vezes são terríveis, como era no caso de Jeremias. Já pensaram? A cidade santa, a cidade onde tantas vezes houve júbilo, onde o povo se reuniu para adorar ao Senhor, agora destruída, agora passando fome, mortos espalhados pelo caminho. E às vezes acontecem situações que a gente fica se perguntando: por que, Senhor? Por que isso está acontecendo? E muitas vezes essas situações nos levam a grande amargura. Sabem por quê? Porque nós não tomamos a mesma posição de Jeremias. Jeremias, de repente, para de olhar as circunstâncias, para de olhar o que estava acontecendo, e ele então levanta os olhos e começa a olhar para aquele que poderia lhe dar esperança.
Jeremias, então, não quer ser um poço de amargura. Ele não quer morrer consumido pela desesperança e pela dor. Esta é uma das maiores lições que aprendemos com esse profeta Jeremias. Precisamos olhar para a vida com esperança, mesmo quando ela vem revestida de tragédia e dor. Nós nunca podemos esquecer das palavras de Jesus: gente, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, vocês não estão sozinhos. É por isso então que Jeremias diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aliás, o apóstolo Paulo também, lá em Filipenses 3, de 13 a 14, Paulo vai dizer assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós não podemos viver com a nossa mente no passado, nas coisas que nos aconteceram. Nós precisamos olhar para frente, olhar para o alvo da nossa soberana vocação, para aquilo que o Senhor nos prometeu, para aquilo que Ele, como Deus, que não é homem, que não pode mentir, Ele prometeu e Ele há de cumprir. Quais são as recordações que Jeremias busca em sua mente? São recordações que eu e você precisamos buscar também. Primeira coisa que ele traz à memória é que o Senhor é misericordioso. Aí nos versos 22 e 23, Jeremias, em meio ao caos, diz para si mesmo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Aleluia! Elas se renovam a cada manhã, as misericórdias do Senhor. Para Jeremias, a misericórdia era, em primeiro lugar, a força motriz para ele continuar, mesmo diante do caos que havia se instalado em Jerusalém, em Judá. Ele sabia muito bem que a causa daquela calamidade que se abateu sobre o Judá era consequência do pecado do povo. Mas ele traz à memória a misericórdia de Deus, porque o Senhor tinha um amor constante, e foi por amor ao seu povo que ele permitiu e até usou os caldeus contra ele. Você conhece Provérbios 3, 11 e 12? Você deve marcar na sua Bíblia. Diz lá assim, em Provérbios 3, 11 e 12: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Quantas vezes nossos pais deram umas palmadinhas, umas varadinhas, porque eles não gostavam de nós? Claro que não. Eles queriam o melhor de nós. E se nossos pais, que são humanos, querem o melhor de nós, o que Deus então não quer de nós? A segunda coisa que ele traz à memória é que o Senhor é fiel. Lamentações 3, 23, a parte B. O Senhor não só é misericordioso, mas também é fiel à sua aliança. Deus tinha uma aliança com aquele povo, feita com Abraão. Deus tem uma aliança conosco em Cristo Jesus. E Ele havia feito uma aliança com o seu povo, muito antes daquele povo existir, através de Abraão. Veja o que o Senhor disse a Abraão, quando o chamou lá de Ur dos Caldeus. Ora, disse o Senhor a Abraão, está lá em Gênesis 12, de 1 a 3. Disse o Senhor a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Abraão,
de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa era a aliança que Deus tinha com aquele povo. E nosso Deus é Deus de aliança. Nós temos uma aliança com o Senhor através de Cristo Jesus. Nós fomos enxertados nessa árvore. Um outro texto interessante está lá em Levítico 26, quando o Senhor fala por Moisés, e ele diz o seguinte, Levítico 26, 40 e 42, diz assim: mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Jeremias lembrou que o Senhor é fiel à sua aliança, e ele trouxe isso à sua memória. É nessa fidelidade que Jeremias cria. Ele esperava que no cativeiro babilônico os judeus pudessem se lembrar da aliança que eles haviam quebrado e se voltassem novamente para o Senhor. Mas em terceiro lugar, a terceira coisa que Jeremias traz à memória é que o Senhor era a sua verdadeira herança, a sua única esperança na terra dos viventes. Queridos, essa é uma lição que devemos mais do que nunca nos apropriarmos dela. A nossa esperança é o Senhor, não há outra esperança. Você não tem outra esperança, você não pode confiar no governo dos homens, você não pode, embora precisamos orar por eles, mas a nossa confiança não está neles, a nossa confiança está no Senhor. Em outras palavras, o profeta está dizendo que o Senhor é o que lhe resta. Por isso, ele diz que ele tinha esperança nele. O Senhor era a sua herança, era a única coisa real que ele possuía em sua vida. Eles haviam perdido tudo, menos o Senhor da aliança. E para Jeremias era isso que importava. Queridos, os bens materiais, eles podem se perder. A família pode morrer, e quantos morreram? Os sonhos podem deixar de existir, mas o Senhor nunca irá deixar de ser, aleluia, o nosso bem maior. O Senhor é o nosso bem maior. A quarta coisa que ele traz à memória é que o Senhor era bom para os que esperam nele. Você espera no Senhor, ou você já perdeu a esperança, ou você acha que o Senhor se esqueceu de você? Ele diz lá em Lamentações 3:25, bom é ter esperança em Deus, porque Ele é bom para todos os que nele esperam. Você espera no Senhor, mesmo nessa luta que você está vivendo? Jeremias não tinha em quem esperar. Os reis de Judá esperavam ajuda de outras nações, como contra o exército da Babilônia, mas essa ajuda não veio. Mas Deus não falha. Ainda que seja na quarta vigília da noite, Ele vem nos socorrer. Lembra daquele texto lá em João 6,17? E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Veja que o texto diz que Jesus ainda não havia chegado. Essa palavra ainda, ela está cheia de esperança. Observe que o texto não diz que Jesus não viera, mas diz que ele ainda não viera até com ele. Presta atenção nisso. Querido irmão, querida irmã, ainda não chegou o momento do Senhor agir na tua vida, naquilo que você tem tanto clamado.
mas vai chegar o momento. Creia nisso. O Senhor é bom para os que nele esperam. Precisamos fazer como Jeremias, trazer à memória a fé e a esperança e lembrar que o Senhor é bom e Ele virá ao nosso encontro para nos socorrer. A quinta coisa que ele traz à memória é que o Senhor era o seu Salvador. Jeremias não perdeu a esperança, porque o Senhor era o seu Salvador. A salvação vem do Senhor e somente dele. Isso nós sabemos. A salvação não se resume em sermos livres das calamidades, das dificuldades, dos problemas dessa vida. Precisamos entender uma coisa: a salvação não se resume apenas em ir para o céu, mas estar livre do pecado e ter prazer em Deus. Eu queria trazer para você o comentário que uma mulher iraquiana chamada Rábia, 800 anos depois de Cristo, presta atenção no que essa mulher diz: se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Qual é o motivo da sua adoração ao Senhor? Será que você está servindo ao Senhor por medo das consequências ruins que podem lhe acontecer? Eu quero servir ao Senhor, que eu não quero ir para o inferno. Eu quero servir ao Senhor, que eu não quero ficar lá queimando no inferno. Se a motivação para servir ao Senhor é essa, você não entendeu o Evangelho. Deus não nos chamou para simplesmente nos livrar do inferno. Ele chamou para nós sermos filhos dele, para nós termos comunhão com ele, para adorarmos pelo que ele é e não pelo que ele faz ou que ele possa fazer. Certa feita Deus diz para Moisés: Moisés, eu não vou mais contigo. Eu não vou caminhar com esse povo é um povo de dura cerviz. Mas eu vou mandar um anjo poderoso, e ele vai na frente. Eu fico imaginando hoje alguns pregadores diriam: legal, senhor, só fica descansando aí, manda esse anjão aí poderoso, parrudão, e ele então vai fazer o que o senhor faz, então tudo bem. Mas não foi isso que Moisés disse. Moisés disse o seguinte: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça sair desse lugar. A tua presença é mais importante do que o teu poder. O que tem sido importante para você? O que Deus é ou o que Ele possa fazer para você? Há pessoas que dizem: eu não vou servir mais o Senhor porque eu perdi meu emprego, porque fulano está doente, porque fulano morreu. Você serve ao Senhor pelas circunstâncias ou você serve ao Senhor pelo que Ele é? É isso que Jeremias está dizendo para nós aqui, e que essa mulher escreveu 800 anos depois de Cristo. A sexta coisa que Jeremias traz à memória é que o Senhor atende aos humildes. Lamentações 3:29. Pôr a boca no pó significa ter uma vida de humildade. É se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. É reconhecer a nossa pequenez e não nos vermos como melhores do que os outros. O apóstolo Paulo diz assim, lá em Filipenses 2:3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E sétima coisa que ele traz à memória é que o Senhor não se prolonga na sua ira. Aleluia. A ira do Senhor tem um tempo. Embora fosse severo o castigo babilônico imposto pelo Senhor a Judá, este tinha a finalidade de corrigir o seu povo e trazer aquele povo ao arrependimento. Jeremias 25, 11 e 12, diz que após 70 anos, o remanescente voltaria para Jerusalém e construiria o templo, os muros e a cidade. Isso aconteceu. Foram 70 anos de cativeiro.
Deus permitiu, Deus estabeleceu antes ainda deles irem para o cativeiro. Aí Jeremias 29, 10 e 14 fala sobre isso. Mas depois o Senhor ia trazê-los de volta à sua terra, ao seu lugar. Queridos, queremos concluir então, dizendo o seguinte: quando a angústia vier, quando as lutas vierem, quando as dores vierem, saiba que o Senhor está do seu lado, do meu lado, do nosso lado, todos os dias, para nos consolar. Não estou querendo dizer com isso que não teremos sequelas em nossa vida, por causa do nosso pecado, mas que essas sequelas não sejam maiores que a nossa superação, que Deus vai nos dar através da sua ajuda. Nós somos humanos, podemos chorar, até Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Quem somos nós para não chorarmos diante das adversidades dessa vida também? Às vezes é tempo de chorar, há tempo para todas as coisas. Tempo de chorar, tempo de sorrir. A vida, queridos, não é uma colônia de férias, mas também não é um eterno sofrimento. É por isso que o salmista nos fala com muita propriedade lá no Salmo 118, 24. Este é o dia que nos fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Esse é o dia que nos fez o Senhor. Sabe, queridos, a minha oração é que você nessa noite possa refletir em tudo que você ouviu. Se queremos viver uma vida de pecado, as consequências virão. Não tenha dúvidas. Ah, mas Deus não é amor. É claro que Deus é amor, mas Deus é justiça. E Deus abomina o pecado. Se você quer viver para Deus, abandone o pecado. Viva uma vida de santidade. Porque um dia daremos conta da vida que estamos levando nesse mundo. É claro que aqueles que verdadeiramente conheceram a Jesus, nasceram de novo, não serão julgados a não ser pelas suas obras, a fim de ganhar mais ou menos galardões. Mas aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, que não foram lavados no sangue do Cordeiro, um dia vão se encontrar com o Senhor e terão de prestar contas de tudo aquilo que fizeram e serão julgados pelas suas obras. Que Deus nos abençoe com essa palavra, que ela traga edificação, consolo, que ela seja um alerta para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.